E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa temática, de acordo com a votação que está lá na nossa página, é sobre chapéus em J-Fashions. Eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês, indicando onde ele pode ser encaixado, como ele pode ser encaixado, se é um gasto legal, se não é. Então, vou estar dando essa introdução em alguns tipos de chapéus, tá bem? Começando com esse basiquinho aqui. Ele é preto, liso, muito fácil de encontrar e dependendo da temporada em que estiver, você consegue encontrar ele em lojas de departamento. Riachuelo, Renner, Marisa, você consegue encontrá-los dependendo da estação. Não vai ser sempre que eles vão estar disponíveis. Mas quando você conseguir encontrar um desse, quando você for optar por comprá-lo, tente comprá-lo de uma cor escura e lisa. Por que de uma cor escura e de uma cor lisa? O escuro, ele vai combinar com praticamente tudo que você estiver querendo utilizá-lo. E o liso, porque você poderá modificá-lo da forma que você quiser. Seja com uma faixa, com rebite, com correntes, você vai poder mexer sempre nele. Aonde ele é encaixável? Ele pode ser encaixado no Visual Kei, no Gyaru, em boa parte das divisões de Gyaru, ele pode ser encaixado e vai ficar muito bem, tá certo? Então, se for investir nesse tipo de chapéu, não esqueça de ser um de cor escura e liso. Preferencialmente a cor escura, onde o seu guarda-roupa pesa mais. Outro chapéu muito comum de se encontrar, de ter várias opções e é ainda mais fácil de se encontrar do que aquele outro que eu mostrei para vocês. São as boinas. Elas aparecem sempre em vários materiais, seja uma igual a essa que é de feltro, seja uma de lã. Você sempre vai encontrar ela nesses materiais, você sempre vai encontrar ela em várias cores, azul escuro, branco, preto, bordô, roxo, rosa, off-white. A variação é muito grande e o valor dela é bem rentável. Você consegue encontrar elas aqui no Brasil, a pronta entrega, a cerca de R$25 mais frete à unidade. Porém, se você tem paciência para importação, você pode encontrar pacotes de 5, 10 cores por valores bem baixos também. Então, é importante estar procurando essa variedade. Em qual estilo que a boina ela pode se encaixar? Ela pode se encaixar em praticamente qualquer estilo de J-Fashion. Tudo que vai depender é a cor da roupa que você estiver usando, se a proposta da roupa vai combinar com uma boina e um broche. Por quê? O broche, ele vai ter uma variante. Você pode colocar ele aqui na parte de cima, você pode colocar ele na parte de trás. Isso vai variar de acordo com o que você quer. E a forma de usá-las também é variável. Então você pode ou encaixar atrás da cabeça ou encaixar na lateral, puxar um pouquinho para frente. Isso vai tudo de gosto pessoal e também da forma do seu rosto. Quando ela chega, é importante você colocar na cabeça, dar uma experimentada, ver como vai cair melhor do seu gosto e no seu rosto. Eu particularmente, quando uso as boinas, eu gosto de usá-las de lado, do lado oposto ao que está a minha franja. Então, se hoje a minha franja está do meu lado esquerdo, provavelmente se eu estivesse de boina, eu estaria usando caída de lado, do lado direito da cabeça. Porque foi a forma que eu encontrei para usá-las. Então, você encontra a sua forma. Vale a pena ter pelo menos uma boina, ok? Geralmente, quem começa num estilo como Lolita ou o OG, acaba sempre se deparando com os mini chapéus. Esses mini chapéus, eles são usados preferencialmente para o meio Lolita, para o meio OG. Porque eles são mais comuns, eles combinam melhor com o outfit, porque justamente dá essa ideia de bonequinha. E, particularmente, eu nunca vi tentarem em outro estilo, eu nunca vi tentarem encaixá-lo de outra forma. Por isso, é mais do meu costume estar vendo esses mini chapéus com Lolita ou com OGs. Então, geralmente quem inicia, logo dá de cara com as mini carçolas. Essa aqui fui eu que fiz. Ela tem um acabamento meio ruinzinho, porque na verdade quando eu a fiz foi em meados de 2008, 2009, ou um pouquinho antes até, não tenho muita certeza.
mas foi eu que a fiz de tecido, o acabamento não tá dos melhores, mas eu a tenho até hoje por referência, porque às vezes eu preciso tirar uma foto, dar uma ideia para as minhas afilhadas e eu a uso como referência. E seguindo essa ideia dessa mini cartola, eu fiz uma outra que era xadrez, que é xadrezinha. Ela tinha uns detalhes, mas eu fui tirando, fui deixando ela mais lisa. Então, essas duas mini cartolas, elas são mais complicadas de fazer uma combinação boa, uma combinação bonita, mas não é impossível. Dá para utilizar de uma forma que fique bem legal. Seguindo a ideia dos mini chapéus, também apareceu as mini coroas. Essa aqui ela é antiga, ela tem uma pegada meio punk, mas eu gosto muito dela, eu gosto muito de como o efeito dela fica no cabelo, fica na cabeça, fica com o outfit. Hoje em dia tem outros modelos diferentes, os modelos de bolinha, que tem uma rosa trabalhada aqui dentro no lugar desse estofado, seria uma rosa grande com uma cruz ou um coração aqui. Ela é normalmente usada por Rime Lolita. Em alguns casos, um ou outro OG pode se arriscar a usar uma mini coroa. Porém, tem que se lembrar sempre do que? A coroa, ela dá uma ideia de realeza. Dando ideia de realeza, o outfit tem que estar mais bem trabalhado. Tá, gente? Então, quem for atrás de uma coroa para usar no outfit, seja Lolita, seja OG, dê uma trabalhada mais no visual para ele combinar melhor com um acessório de cabelo. Um mini chapéu que me impressionou bastante foi esse aqui. Ele, quando eu o comprei, a descrição dele estava como um corsage, porque ele veio de fora. Ele me veio como um corsage, eu achava que era um corsage, até que quando ele chegou, eu vi que ele era um mini chapéu de palha. Desses que a gente encontra em lojas de artesanato, em lojas que vendem produtos caipiras, armarinhos, a gente encontra esses mini chapéus. E aí eles trabalharam meio que um corsage em cima dele e ficou muito bonito. As rosas, os laços, o passarinho que eu coloquei, mas eu achei que ele combinou bem deu uma quebrada nesse excesso de branco. O corsage, ele não precisa necessariamente ser usado apenas com Lolita. Ele também aparece nos aristocratas e também aparece em alguns casos de Gyaru. Mas ele também aparece bastante no Dolly Kay. Se eu não me engano, são só essas que o corsage ele é mais usado. Esse aqui ele ainda está encaixado como um mini chapéu. Esse outro, ele é um corsage mesmo. Esse aqui ele foi comprado em uma loja nacional e ele não tem acabamento nenhum aqui. Ele é realmente só o apoio de cabeça, é um corsage. Novamente, ele geralmente é utilizado em Lolita e em Gyaru. Em algumas divisões de Gyaru, o corsage ele é usado. E também no Dolly Kay, certo? E às vezes também tem gente que gosta de usar ele nos aristocratas. Às vezes vocês podem perguntar, mas tem o Rizak do Visual Kei, ele usa os corsages. Sim, ele usa corsage, porém se você olhar a roupa dele é um aristocrata. Então ele vai realmente estar utilizando ou uma mini coroa, um mini chapéu ou um corsage, que são os acessórios que aristocratas usam com mais frequência. Um outro acessório que aparece basicamente só em Lolita, e olhe lá porque ele caiu em desuso, é esse headdress. Ele é bem antigo, eu comprei há muito tempo, não gosto desse acessório, mas eu mantenho também como a mini cartola. Referência. Para ensinar, para mostrar, tirar uma foto, falar como dá para usar, como não dá para usar. Ele normalmente é utilizado por lolitas. Só que ele aparece mais com lolitas old school, que são as lolitas que são adeptas a um estilo mais antigo, bem do início de Lolita, que era quando elas usavam isso aqui na cabeça. Então ela é lisa embaixo, em cima tem alguns detalhes, os lacinhos, para ser usado amarrado em cima da cabeça. Diademas. Esse aqui, ele é com spikes, porém não quer dizer
que ele precise ser utilizado só com... Ele aparece muito com o pastel goth. Ele não tem que ser usado só com esse estilo. Ele pode ser usado com um lolita, ele pode ser utilizado com algumas divisões de Gyaru, dependendo do visual kei, dá pra utilizar ele também, e fica bem legal o acabamento dele no cabelo. Esse couro ele pode mudar de cor, tem ele preto, eu já vi ele preto, branco, vermelho, e ele fica muito legal o acabamento dele. É algo simples, é algo bobo, mas que fica bonito. Dentro da área de diademas, nós também temos aquelas com aplicações de tecido, algumas com laços, a gente também acha algumas de pérolas. Geralmente as pérolas, os laços, eles são usados normalmente no Gyaru e no lolita, porém também pode aparecer no dolly kei. Não é uma regra, não é tão comum, mas pode aparecer no dolly kei. Então os diademas eles acabam sempre fazendo uns acabamentos bonitinhos. Quem não quer usar uma flor enorme ou um lação, o diadema ele sempre vai ser uma boa pegada, ele sempre vai ser uma finalização que não vai deixar a cabeça vazia, não vai deixar o cabelo vazio e que vai ficar bonito. Pode ir sem medo em pelo menos 1 ou 2 diademas diferentes. Laços. Esse laço aqui, ele é da Baby, ele é um laço lolita, porém ele aparece não só em lolita, ele também aparece muito dentro do Gyaru, dentro de algumas divisões de Gyaru, que usam o laço como um acabamento de cabelo. Ele tem de várias cores, vários estilos, vários acabamentos diferentes. Ele pode ser usado de lado, em cima, aí vai de cada pessoa. Eu particularmente gosto mais de usá-lo de lado, porém tem gente que gosta de usar em cima, tem gente que gosta de usar um pouquinho mais deitado, ou usa ele realmente deitado sobre a cabeça. Vai variando de gosto para gosto, vai variando do penteado que você está usando, da forma que você acha que vai complementar o seu penteado. Outro chapéu que aparecia mais em lolita. Hoje em dia ele está sendo um pouquinho mais raro, ele também caiu um pouquinho em desuso, que é o boné ou boné, depende aí de como vocês pronunciam. Ele às vezes pode aparecer com aplicações de rosas, aplicações de pérolas, ou ele pode aparecer só estampado, combinando com o vestido que está sendo usado, ou ele liso. Mas ele sempre vai... aqui atrás, ele pode ser só esse desenho de diadema, ou ele pode aparecer com uma base de apoio de tecido aqui, para não ficar escorregando para frente. E nesses casos que eles aparecem só como diadema, eles normalmente têm um pente aqui para encaixar na franja, encaixar no cabelo. E ele é usado principalmente acima da cabeça como um boné. E ele caiu muito em desuso, porém ele também sempre dá um efeito bonito no lolita. O boné, eu realmente só vi ele aparecendo em lolita. Eu nunca consegui encontrá-lo em uma outra divisão, justamente porque ele dá uma ideia meio infantil. Então não é nem mesmo um acessório muito prático para aristocratas. Até pela referência que cada estilo usa. Enquanto o lolita, enquanto o OG, eles se baseiam na criança vitoriana, na criança de uma era mais rococó, o aristocrata ele já se baseia no adulto. Ele já não vai, então o adulto não vai usar um boné, que era um acessório infantil, ele não vai usar certos acessórios que o lolita usa, porque já era um acessório mais infantil. Então, o boné, ou boné, ele aparece basicamente no lolita. Um outro tipo de chapéu que ele já foi mais usado, pelo que eu vejo em fotos mais antigas e fotos mais recentes. Ele acabou caindo muito no desuso e ele tem aparecido frequentemente mais no Oshari, no Koteo Sakei. Ele é a viseira. Essa viseira aqui, ela é importada, não sei se encontra desse estilo aqui no Brasil, com rebites, com aplicações e tal, e penduricalhos, mas ela aparece muito no Oshari e no Koteo Sakei, principalmente por bandas como LMC, se eu não me engano o Ancaf também já apareceu com esse estilo de chapéu, o Miyavi, há uma época mais antiga, de seus meados de 2004, ele aparecia também muito com viseiras.
E hoje em dia parece que ele tá voltando aos pouquinhos. Não tá voltando com tanta força dentro do visual que como já foi antes, que a gente já viu até The Gazette usando esse acessório. Mas ele tá voltando aos pouquinhos. Ele pode ser utilizado de frente, de lado, mais caidinho, pra cima. Tanto faz, vai depender também do seu gosto, da forma que você quer utilizar. Então, se você não tem como estar trazendo um de fora, se você não sabe onde pode estar achando, tenta dar uma procurada na internet, nem que seja um liso, para você mesmo fazer a sua customização, desde que seja feito com cuidado. Então, você mesmo pode estar utilizando um produto mais nacional para estar fazendo mais detalhes, buscando ideias na internet, buscando formas que você possa estar fazendo, coisas que você goste de estar aplicando, que sejam viáveis para você. Uma coisa que tem aparecido bastante de um tempo para cá é o chapéu de palha. Esse aqui, ele é um Cancan Hat, se não me engano, o nome dele. Ele aparece muito dentro de alguns estilos de Gyaru. Ele aparece, não é regra, mas ele aparece também dentro do Dolly Kay. Ele aparece também de vez em quando dentro do Lolita. Ele aos poucos ele vem sumindo um pouquinho. Porém eu ainda vejo muitas pessoas usando ele. Esse aqui, ele é de um tom mais branco, você pode achar ele de um tom mais caramelo, de um tom mais marrom. Com a faixinha, essas faixinhas elas mudam, ou você mesma pode mudar. E tem o laço atrás. Novamente, isso aqui é opcional. Esse aqui é porque já veio com ele. Mas você pode estar mudando, você pode estar colocando aplicação de laços. Eles são usados para outfits mais de veraneio, mais campestres. Por isso que eles têm essa ideia do palha. Ele não é tão fácil de encontrar, ele é mais chatinho, mas dá para encontrar dependendo da fase que nós estivermos. Eu já encontrei desse estilo na Accessories, acho que é esse o nome da loja. Já encontrei também em algumas lojas online, em lojas de chapéu. Ele não é tão complicado de se encontrar dependendo de onde você procura. Você pode usar ele jogado para trás, jogado para frente, para o lado. Novamente, vai depender da proposta que você quer, da proposta que você gosta de estar utilizando. Um chapéu que eu não vejo ser tão comum em nenhuma J-Fashion, porém eu gosto muito do efeito que ele dá, é o chapéu coco. Ele é mais liso, ele também não é tão fácil de encontrar, porém, pela onda sul-coreana que tem aparecido, eles estão mais fáceis de encontrar na internet, eles em várias cores, não só necessariamente em preto. Eu gosto muito de utilizá-lo tanto para Dolly Kay quanto para OG. Não necessariamente só para esses dois que você vai utilizá-lo, mas é particularmente o que eu gosto de usar. Na verdade, foi como eu falei, eu não o vi em nenhum estilo assim propriamente dito, porém o efeito que ele dá fica muito bonito. Esse efeito mais que ele é mais liso, porque geralmente esses cocos, eles não têm enfeites, eles são completamente lisos, mas eles dão um efeito bem bonito, um acabamento que fica legal. Um chapéu também que eu nunca vi em J-Fashions, pelo menos nunca parei para reparar, são esses chapéuzinhos que eles lembram um pouquinho um chapéu de cavaleiros, de jockeys, não sei, gente, desculpa, não sei o nome. Mas que ele vem com as orelhinhas, eu gostei do efeito das orelhinhas. Então ele fica um efeito bem legal na cabeça. Dependendo do OG, ele vai ficar muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu comprei ele, na verdade, para usar com o OG, quando eu quiser usar um OG mais fresquinho, mais suave, mais fofo, por assim dizer. Então, ele é uma opção. Quem sabe vocês aí usem ele em outro estilo. Se usarem, me avisem, mandem fotos que eu posto com a maior alegria para estar mostrando, dando ideias para outros que acompanham o nosso canal. Muita gente gosta de utilizar, porém é chato de encontrar, é difícil de encontrar, não é barato esse chapéu. São as cartolas. Essa aqui é uma cartola baixa, o topo dela não é tão alto, é uns 6 dedos mais ou menos. Tem as cartolas altas e tem as cartolas lisas com um desenho aqui dentro diferente e tal.
Não são baratas essas cartolas, elas são bem chatas de serem encontradas. Muitas vezes o pessoal acaba optando por customizações e a customização não fica tão bem feita, não fica tão bonita. Porque, infelizmente, é assim que acontece. A cartola, ela é bem chata de ser encontrada. E ela pode vir, dependendo se você tiver sorte, conseguir encontrar ela até importada. Essa minha, ela veio com alguns detalhes, não sei se vai conseguir ver no vídeo, mas ela tem os penduricalhos, ela tem como se fosse meio que um brochezinho aqui, as rosas, um tule. Ela tinha uma pena, só que a pena no transporte acabou quebrando. E dentro ela é forradinha, ela é bem feita. E ela foi barata. Ela veio da mesma loja que veio aquele mini chapéu branquinho. Os dois, ambos vieram da mesma loja. Eles vieram juntos, inclusive no mesmo transporte. Uma pena que tenha quebrado a pena, porque a pena era desenhada, era super bonita. Mas as cartolas, elas aparecem principalmente no Aristocrat, no OG, no Lolita. E em alguns casos do Visual Kei, ela também pode aparecer. No Dolly Kei, também já vi ela aparecendo. E são esses os estilos mais comuns que eu já vi de aplicações da cartola. Recentemente estão aparecendo alguns chapéus. Eles são menores que uma cartola, porém são maiores do que um mini chapéu de qualquer estilo, que é esse aqui. Eu já apareci em um vídeo utilizando ele. Ele fica no topo da cabeça, meio caidinho pra frente. Esse aqui, normalmente, ele é sempre utilizado assim. Esse aqui, ele dificilmente vai ter uma variação de como ele vai ser usado. No máximo, o lado em que você vai estar utilizando. Com vários detalhes, penas. Eu coloquei o passarinho, as rosas. No caso desse aqui, ele veio com um véu gigantesco também para ser utilizado. Por dentro, ele tem... acabou caindo aqui, mas ele tem o biquinho de pato para prender. Ele também tem o pentezinho. E ele fica muito bonito no cabelo, ele dá um complemento. Ele aparece geralmente no Aristocrat e ele também aparece de vez em quando no Lolita, num Gothic Lolita, num Classical Lolita. Ele acaba não sendo tão grande assim a utilização dele, mas eu gosto muito desse tipo de acessório, que é um chapéu mediano, baixinho e que dá esse ar retrô que os estilos pedem. Gorros. Esse aqui, ele é de coelho, de uma loja nacional. Ele pode aparecer em vários bichos. Esse aqui, ele é de coelho, mas tem ele de panda, você pode encontrar ele de ovelha, você pode encontrar ele de urso, você pode encontrar ele de raposa, de cervo. Animal é o que não falta. E ele geralmente aparece em uma ou outra subdivisão do Gyaru. Ele não aparece em tantas subdivisões assim dentro do Gyaru, se não me engano só de umas duas que ele pode aparecer. Ele aparece também dentro do Lolita, mesmo não sendo tão comum. Ele também pode aparecer dentro de um Almond Kei, que eu também já vi ele aparecendo de vez em quando. Já vi ele aparecendo também dentro de um Fire Kei. Então são essas basicamente as J-Fashions mais fofas, mais açucaradas, por assim dizer, que é onde ele vai aparecer melhor. Seja de qualquer animal, geralmente quem utiliza combinando com, seja uma estampa, seja um estilo geral da roupa. Ele não vai aparecer assim, sozinho, pescando no outfit da pessoa. Ele sempre vai estar combinando com alguma coisa. Particularmente, eu gosto muito da ideia de usar esses gorros com perucas ou apliques que sejam mais longos, que deem para aparecer essa roupa, que deem para aparecer esse cabelo, seja cacheado, seja ondulado, com o gorro. Ele vai ficar mais bonito. Eu particularmente estou dando essa dica para vocês, mas se você gostar do cabelo curtinho, não tem problema, isso é gosto pessoal. Os bonés. Eles podem vir só com alguns bordados, mais coloridos, ou só em preto e branco, com o fecho atrás, sem fecho atrás, com aplicação de metal, aplicação de rebite, aplicação de pedras, com chifres, com orelhas, com alguns detalhes a mais. Tem uma variedade muito grande de bonés, de estampas de bonés. Eles têm aparecido muito
dentro do Visual Kei, principalmente dentro do Koteosa e do Oshari Kei. Ele também aparece dentro do Decora. Ele pode aparecer dentro de algumas divisões do Gyaru. Ele também pode aparecer dentro do Fire Kei, que são estilos que gostam muito de utilizar acessórios de cabelo, que são mais de rua, mais populares, por assim dizer. Eles não perdem a essência deles, porém sempre quando o estilo dá um toque de juventude, não é errado se um boné aparecer. Ele só tem que estar combinando com o estilo que você está utilizando. Por exemplo, esse aqui que tem os rebites, é todo dourado e tal, ele não vai aparecer dentro de um Fire Kei, não tem nem sentido ele aparecer dentro de um Fire Kei. Porém, se ele fosse estampado, por exemplo, com uma cor azul clara, com uma estampa de oncinha colorida, igual eu já vi recentemente na Riachuelo, ele se encaixaria muito melhor dentro do Fire Kei. Então é importante isso. Se optar por usar um boné, ele estar combinando com o outfit que você estiver usando, com a roupa que você estiver utilizando, com o que você está querendo fazer, com a proposta que você está querendo ter. Esses são a base dos chapéus que eu tenho aqui para mostrar para vocês e que eu me lembrei também de mostrar. Tentei falar das subdivisões que eles aparecem mais normalmente, porém se eu esqueci alguma coisa, não deixem de perguntar, não deixem de avisar. Sugestões sempre são bem-vindas. Não esqueçam de dar joinha no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Deem um like também na nossa página lá no Facebook. Dá uma olhada nas nossas postagens. E não esqueçam de votar em qual vai ser o próximo tema do nosso vídeo do final de semana. Também deem uma olhadinha na Akai House, tanto aqui no YouTube quanto a página deles, que são os nossos parceiros aí de São Paulo. E também vou estar deixando linkado aqui embaixo a página do Moda Lolita de verdade, para quem quiser se inspirar mais em moda Lolita, quem é fã de moda Lolita, e que é um trabalho meu também, e mais antigo do que a J-Style. Obrigada a todos e a gente se vê no final de semana. Até mais. Eu não sei nem por que eu começo. Saiu muito escuro o vídeo. Ih, gente, esqueci o nome.